Primeira Reis, capítulo 4, verso 29 em diante, diz assim: Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia no mar. Por essa expressão, nós podemos ter uma noção, uma base daquilo que Deus acrescentou a Salomão na sua capacidade de discernimento, na sua capacidade de compreender as coisas, de ser sábio. Olha o verso 30. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E nós estamos falando aqui, quando se fala de Egito e egípcios, né? A cultura egípcia da época, nessa época de Salomão, já considerava-se que era uma cultura muito avançada, um povo que já dominava a ciência, não é mesmo? Então a gente está falando de um povo que já tinha uma inteligência, um entendimento das coisas. E o texto fala que a sabedoria que Deus acrescentou a Salomão era maior de todos os reinos perto e de um reino tão poderoso que era o dos egípcios. Olha o verso 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etam, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. E no verso 34, olha o que diz: de todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então a gente compreende que, irmãos, que o que Salomão expressava no seu reino como um governante ali sobre o povo de Israel, sobre aquela nação, a fala dele, a sua capacidade intelectual, não era algo assim meramente humano, mas de fato era uma dádiva do próprio Deus. Era algo que veio de Deus, veio do alto para Salomão. E isso é maravilhoso, porque nós temos diante de nós também a oportunidade, né, em meditar em Provérbios, a oportunidade de nos tornarmos sábios. Né? 18 de janeiro, essa oportunidade de meditarmos aqui na leitura de Provérbios 18, porque nós estamos aqui na série Gotas de Sabedoria. Desde o primeiro dia de janeiro, nós estamos aqui com esse propósito de meditar, ler, meditar e também aplicar em nossa vida, não é mesmo? A sabedoria de Salomão, a sabedoria de Provérbios, essa sabedoria que Deus trouxe para que nós pudéssemos ter acesso. Te convido aqui, meu irmão, minha irmã, a você compartilhar, né, esse vídeo, o que nós estamos aqui compartilhando aqui com você, com muitas outras pessoas, para que eles também tenham a oportunidade de conhecer a sabedoria que vem de Deus. Eu queria te convidar agora para um tempo de oração. Deus soberano e eterno, obrigado, Altíssimo Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela noite de sono que nos deste, Pai, pela tua provisão nesse dia, pela segurança do Senhor, pelas bênçãos do Senhor, Pai, derramadas e ordenadas sobre nós e ao nosso favor, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela misericórdia do Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Deus, pelo arrependimento que, ao conhecer e ouvir a Tua palavra, foi gerado em nosso coração. Obrigado, Pai, pela oportunidade de conhecer a Tua palavra, de meditar na sabedoria que vem do alto. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que, por meio do Teu Espírito Santo, Pai, possamos, Deus, ter o discernimento
possamos ter a unção, a capacitação, a habilitação para compreender a profundidade, Pai, da sabedoria que nos é compartilhada nesse dia. Pedimos isso em oração ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. Amados, então, dando sequência à leitura e à meditação de Provérbios 18, destaquei alguns versículos aqui e eu quero logo direcionar aqui para o verso 1. Diz assim: o solitário busca seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O verso 1 aqui está falando daquele que se isola das pessoas, daquele que não quer ter relacionamento. Fala que uma característica dele é de buscar o seu próprio interesse. E ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então a gente pode constatar que essa pessoa, esse tipo de pessoa, característica de pessoas, são pessoas insensatas. Olha o verso 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Maravilhoso, lindo esse provérbio. Verso 7 e verso 9, olha, a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Queridos, esse texto anterior, no verso 7, eu quero repetir aqui, a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A gente percebe que é muito importante a gente saber o que a gente fala. A gente controlar, pensar duas vezes sobre o que nós colocamos para fora por meio dos nossos lábios. Porque a gente vai ter responsabilidade com aquilo que nós falamos, né? E o verso 7 fala, né? E se as nossas palavras refletem a insensatez da nossa vida, né? Isso então vai ser essas palavras, esses lábios que professam essas palavras, esse vai ser um laço para a nossa alma, ou seja, uma armadilha. Olha o verso 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O nome do Senhor para você, para mim, para nós que somos filhos tementes a Deus, é torre forte. É o lugar que nós escolhemos para nos refugiar. Estamos em segurança, graças a Deus. Verso 12 e 13 fala: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Eu vou trazer aqui a versão NVI, né? Fala assim, olha, para contextualizar um entendimento melhor. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Percebe que até que o homem caia, até que ele viva a frustração de suas escolhas, da sua arrogância, primeiro o coração dele se enche de vaidade, para depois acontecer a sua própria queda. Mas o texto fala, né? Mas a humildade antecede a honra. A Bíblia nos ensina a cada dia, em todos os momentos, seja eles quais forem, sermos humildes, simples. Isso é o que antecede a sua honra. Verso 13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. É tão feio até, né? A gente querer falar de coisas e comentar coisas se uma outra pessoa está falando ainda. Se a gente não teve ainda toda a ideia expressa ou toda a fala completada, né? Então, quando a gente fala, comenta antes de ouvir, a gente está sendo insensato. E isso é vergonhoso. Verso 14 e 15 fala assim: o espírito do homem o sustenta da doença. Olha que bênção isso. O espírito do homem o sustenta da doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Sabe o que está dizendo o texto? Que é tão importante o homem, aquela pessoa que está doente, manter o seu espírito reto,
altivo, né? O espírito com boa estima, né? Com uma autoestima boa. Isso é importante para aquele que está doente. Porque uma vez que o espírito daquele que está doente está deprimido, é muito difícil ele se curar. É o que o texto está falando. Verso 15: coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Coração do que tem discernimento. Você tem discernimento? Se você tem discernimento, você então adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Que bênção, olha. O ouvido do sábio procura, sabe o quê? Discernimento, para que haja conhecimento. Verso 16: o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O texto eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, o que fala? Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil você ter audiência com essa pessoa. Verso 19 fala: é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Pensa duas vezes, meu querido, minha irmã, meu querido irmão, minha querida irmã, pensa duas vezes antes de você empreender uma discussão contra a pessoa que você tem uma amizade tão boa, né? O seu amigo verdadeiro. Pensa duas vezes, reflita para ver se vale a pena mesmo, né? Porque há um risco de perder essa amizade, porque no calor das palavras, a tendência é nós de expressarmos palavras que venham a ofender. E o texto fala que um amigo ofendido é mais difícil reconquistar sua amizade do que uma fortaleza, do que conquistar uma fortaleza. As discussões, elas estragam de fato, o texto fala, estraga de fato as amizades. Verso 20 e 21 fala assim, olha, você terá de aguentar as consequências de tudo que você disser. Nós comentamos isso. Verso 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Olha o poder da palavra, como isso é importante. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Seja sensato, seja sensata. Faça bom uso das palavras. Usa com sabedoria. Pense duas vezes antes de falar. Seja sábio, seja simples, mas seja cauteloso. Verso 22, olha que maravilha esse verso aqui, olha. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Você que tem a sua esposa, você homem que recebeu uma esposa que vive a sua casa, a sua família e tem a sua esposa dentro de casa, louve ao Senhor, você tem uma bênção de Deus, você recebeu uma bênção de Deus, é o que o texto está falando. Quem acha uma esposa, escolhe a felicidade, recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. E Provérbios leva-nos a rever o nosso conceito. Muitos não têm a convicção dessa palavra. E nós temos a oportunidade de entender. A esposa na casa, na vida do homem, na família, é uma bênção de Deus para ele. Aleluias. Por último, aqui encerrando essa meditação, o verso 24 vai falar: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Eita, glórias a Deus. Então, olha, a amizade, então, que há entre um amigo e um irmão, isso é maravilhoso. Algumas amizades não duram, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Guarde isso no seu coração. Amém? Eu vou ficando por aqui hoje. Te incentivo a você meditar em todo o capítulo 18 de Provérbios, tá bom? Acrescente mais gota de sabedoria à sua vida,
Incentive sua família, seus filhos, seus parentes. Compartilhe esse vídeo. Abençoa outras pessoas. Amanhã eu retorno com mais um tempo de luta e de sabedoria. Fica na paz do Senhor. Deus continue a te prosperar e te abençoar nesse dia. Em nome de Jesus. Tchau.